Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai apresentar cortes para manter as contas sob controle. Ele também afirmou que há gente especulando sobre o tema a ser entregue ao Congresso. Os ministérios da Fazenda e da Casa Civil se acertaram sobre as medidas necessárias para cortar gastos do governo federal. E, neste momento, elas estão sendo analisadas pela equipe jurídica da União. O teor das medidas, no entanto, continua desconhecido. Segundo integrantes da área econômica, a piora do mercado financeiro, em reação à demora do anúncio das medidas, aumentou o senso de urgência. A avaliação, inclusive, foi apresentada ao presidente Lula, em reunião que ocorreu no Palácio da Alvorada na noite desta terça-feira, para discutir medidas mais estruturantes de revisão de gastos. Foram mais de 4 horas de conversa. Horas antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia afirmado que não há data prevista para o anúncio das medidas de corte de gastos do governo federal, nas quais a equipe econômica vem trabalhando. Hoje, no entanto, Haddad disse esperar que o mercado esteja nervoso à toa, mas destacou que esse nervosismo faz parte. A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. Então a ideia é fazer com que as partes não comprometam o todo e o arcabouço tenha sustentabilidade de médio e longo prazo. Eu até entendo a inquietação, mas é que tem gente especulando em torno de coisas. De repente, assim, o jeito que eu falo, o jeito que eu... Tem coisas absurdas assim que as pessoas falam no jornal. O Haddad dormiu muito, dormiu pouco. E o meu trabalho é esse, tentar entregar a melhor redação possível para que haja compreensão do Congresso, da situação do mundo e do Brasil. A avaliação entre técnicos da Fazenda é de que ainda é preciso uma rodada de sensibilização do presidente Lula quanto à velocidade necessária para a adoção das medidas que possam garantir a sobrevivência do arcabouço fiscal. O que se espera na área econômica é que ainda nesta semana o presidente libere os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet do Planejamento seguirem adiante com o pacote de corte de gastos a ser apresentado ao Congresso Nacional. Há, no entanto, uma ala do governo que vê urgência na aprovação das medidas ainda neste ano, mas argumenta que a apresentação das medidas não precisa ser necessariamente nesta semana. Durante a entrevista à imprensa no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, Simone Tebet disse que a proposta de ajuste fiscal a ser apresentada pelo governo nos próximos dias é o primeiro pacote estrutural de um grupo formado por pelo menos outros 2, que ainda serão elaborados pelo governo. Ela acrescentou ainda que o executivo não tem pressa na aprovação dessas medidas e que a proposta pode ser analisada pelo Congresso apenas em 2025, deixando o impacto fiscal do pacote para 2026. Então, se o Congresso falar, olha, nós queremos abrir comissões, nós queremos votar em fevereiro ou em março um novo presidente do Congresso e da Câmara, não eu, estou falando agora por mim como ministra do Planejamento e Orçamento, não posso falar pelos demais membros da equipe, né? No nosso caso, eu não vejo dificuldade de uma votação em março. Técnicos do governo afirmam que o presidente quer verificar antes de bater o martelo das medidas a recepção dos líderes do Congresso. Auxiliares do presidente também têm manifestado preocupação com o impacto das medidas na popularidade do presidente Lula. E o desemprego caiu no trimestre terminado em setembro. Segundo o IBGE, essa foi a segunda menor taxa de desocupação da série histórica desde 2012. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,4% no trimestre encerrado em setembro. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios, é a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Só perdendo para o trimestre terminado em dezembro de 2013, que ficou em 6,3%. A queda foi de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em junho, quando a taxa era de 6,9%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,7% da população em idade de trabalhar. Em números absolutos, 7 milhões de pessoas estão sem emprego no país. Esse é o menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Foi um recuo de 7,2% em relação ao trimestre anterior e de 15,8% na comparação com 2023. Já os ocupados somam 103 milhões, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações. 1,2% no trimestre e 3,2% no ano.
Com isso, mais de 58% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil estão empregadas. É o maior nível de ocupação para um trimestre encerrado em setembro. E para quem está com o nome sujo, tem agora uma oportunidade de renegociar as dívidas. Começou o feirão Limpa Nome do Serasa. Veja como participar. A Serasa começou o maior feirão Limpa Nome de negociação de dívidas, com 550 milhões de ofertas e descontos de até 99% na dívida. Segundo a Serasa, são mais de 1.000 empresas participantes, incluindo setores do varejo, bancos, telecomunicação, água, energia, entre outras. E as negociações podem ser realizadas por meio do aplicativo ou do site da Serasa até o dia 29 de novembro. Para os consumidores que possuem mais de uma dívida, é possível reunir os débitos em uma única forma de pagamento com uma data de vencimento unificada e quitar todas as dívidas em um boleto ou em uma mesma chave Pix. Ao consolidar as dívidas num só documento, a intenção é reduzir o risco do consumidor se perder nos boletos e ter de pagar juros e multas. Por atraso para renegociar as dívidas, as pessoas devem acessar o aplicativo da Serasa no smartphone ou navegar na plataforma, digitando os dados para levantar os débitos. Na opção Ver Detalhes, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. O último passo é a escolha da forma de pagamento. Para isso, escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. E já começou a valer em todas as instituições financeiras o Pix agendado recorrente. A modalidade permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor de forma recorrente para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês. Seguindo as regras definidas pelo Banco Central do Brasil, o Pix agendado recorrente passa a ser um serviço obrigatório para todas as instituições financeiras. Essa nova modalidade permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor e de forma recorrente para cair na conta do recebedor, sempre no mesmo dia de cada mês. Funciona para quitar contas diretamente para outra pessoa física, o pagamento para outros profissionais autônomos que recebam como pessoa física ou por meio de CNPJ, também pode ser cadastrado no agendamento recorrente do Pix, como terapeuta, diarista, personal trainer, entre outros. A modalidade também permite o agendamento para outras situações, como mesadas para os filhos. O Pix agendado já era permitido pelo Banco Central, mas os bancos não eram obrigados a oferecer o serviço. Agora, qualquer instituição deve oferecer. O Pix automático também será usado em cobranças recorrentes, mas apenas com pagamentos para serviços como contas de água e luz, mensalidades escolares, condomínios e parcelamento de empréstimos, como já acontece no débito automático. E a Câmara aprovou um projeto que concede a isenção de impostos para os medicamentos importados. A aprovação foi necessária por causa do fim de uma medida provisória que garantia o desconto. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que mantém a isenção de impostos para a importação de medicamentos. O projeto foi aprovado após uma medida provisória, com o mesmo conteúdo ter perdido validade na última semana, sem ter sido apreciada pelo Congresso. Com o fim do período de vigência da MP, os fármacos incluídos no tratamento de doenças raras, por exemplo, voltariam a ser taxados com uma alíquota de 60% sobre o imposto de importação. Mas o projeto apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, permite que o Ministério da Fazenda altere as alíquotas e os valores das faixas de tributação do imposto de importação que incide sobre a importação de medicamentos destinados à importação por pessoa física. Essas operações são historicamente sujeitas à alíquota zero, majoritariamente envolvem valores acima do limite de aplicação a cidadãos desprovidos de recursos. E, sem a mudança, haveria dúvida sobre a necessidade da tributação mínima de 20% sobre o valor dos medicamentos. O projeto também alterou outras regras do Programa Mobilidade Verde e Inovação,
que estabeleceu novo regime de tributação para a importação de peças para veículos. Esse conteúdo também perdeu validade após o Congresso não votar uma medida provisória. Pela mudança, montadoras e empresas habilitadas poderão importar autopeças com tributação de 2% e não mais 16%, desde que não haja produção nacional equivalente. E a partir de janeiro de 2025, todo proprietário de veículo motorizado vai voltar a pagar o seguro DPVAT. O seguro que garante a proteção de vítimas de acidentes de trânsito deve ser cobrado junto com a taxa de licenciamento anual e o IPVA em apenas 5 estados. Vamos ver quais são. No ano que vem, os proprietários de veículos motorizados vão voltar a pagar o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A mesma taxa que antes era chamada de DPVAT, danos pessoais por veículos automotores terrestres. O seguro cobre indenizações por morte, invalidez permanente e reembolsa despesas com assistência médica, serviços funerários e reabilitação profissional. A cobrança do DPVAT foi extinta em 2020. Nos anos em que o seguro deixou de ser cobrado, o dinheiro que estava acumulado no fundo do DPVAT foi usado para pagar as indenizações até novembro de 2023. Desde então, o pagamento para as vítimas está suspenso. Este ano, o governo Lula aprovou, no Congresso Nacional, a volta do seguro, que vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A cobrança volta a ser obrigatória para todos os proprietários de veículos a partir de 2025, com valor estimado entre R$ 50 e R$ 60 por ano. Pela lei, os estados tinham até agosto para firmar parceria com a Caixa Econômica e fazer a cobrança do seguro juntamente com a taxa de licenciamento anual e o IPVA. Mas apenas Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão e Sergipe aderiram. Isso quer dizer que nos demais estados e no Distrito Federal, o pagamento do seguro terá de ser feito diretamente na Caixa. E veja a seguir, projeto para proibir celular nas escolas é aprovado na Câmara. E ainda, motorista de ônibus é a profissão mais indesejada para os trabalhadores. Tudo isso você confere na volta do intervalo. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Nós estamos de volta. Alguns países possuem a legislação que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas, como é o caso da França, Holanda e China. Aqui no Brasil, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe o uso de celular nas escolas públicas e privadas. Agora o texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto aprovado prevê a proibição do uso de celular dentro de sala de aula, na hora do recreio e também nos intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica. O texto diz que o uso do aparelho só será permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação do professor, e por quests de acessibilidade, inclusão e saúde. A proposta, de autoria do deputado Alceu Moreira, tramita na Câmara desde 2015. O assunto ganhou mais força quando o Ministério da Educação informou que estava preparando uma medida para proibir o uso de celulares em escolas públicas. Segundo o parecer do relator, deputado Diego Garcia, a proibição para alunos do ensino infantil e de anos iniciais do fundamental tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes e prevenir de possíveis abusos, além de evitar futuros problemas tanto de ordem individual quanto social. O porte dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar será liberado apenas para alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio,
O projeto também prevê que os estabelecimentos de ensino devem disponibilizar espaços de escuta e acolhimento para receberem alunos ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental, principalmente decorrentes do uso exagerado de telas e por nomofobia, que se refere ao medo ou ansiedade pela falta de uso do celular. E vai começar a maratona de fim de ano para os estudantes que querem chegar ao ensino superior. Amanhã será o primeiro fim de semana do Enem. Os professores sugerem que os estudantes se atentem às revisões, aos conteúdos que têm mais dificuldades, mas também cuidem das condições físicas e mentais. O calendário de provas é extenso. Depois da Unicamp, será aplicado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos dias 13 e 10 de novembro. Na sequência, no dia 15, uma sexta-feira, ocorre a primeira fase da Universidade Estadual Paulista e 2 dias depois começa a FUVEST. Os simulados, de modo geral, ajudam o aluno a entender quais são suas maiores fragilidades e dúvidas, permitindo aproveitar a reta final para dirimir dificuldades com a ajuda de exercícios, leituras e aulas mais específicas sobre determinados temas. Para quem ainda está no ensino médio público em São Paulo, o calendário está ainda mais cheio. Os alunos do terceiro ano encaixam o Provão Paulista, vestibular seriado do governo do estado adotado por 5 instituições paulistas, como USP, Unicamp e Unesp. No Enem, a nota máxima da redação é 1000. É importante o desenvolvimento de um bom texto. Desde 2017, 303 pessoas conseguiram o texto avaliado como perfeito para o Enem. Desses, 223 eram mulheres e 80 homens. Os dados do INEP mostram ainda que 211 já tinham terminado a educação básica, 79 estavam no terceiro ano do ensino médio e 13 eram treineiros. Ou seja, estavam no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Os especialistas orientam que nos dias seguintes aos exames é bom não ficar remoendo os resultados. Para quem não passou, é importante relaxar um pouco e começar a se programar e se preparar para o vestibular do próximo ano. E um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que nos últimos 5 anos a profissão de motorista de ônibus urbano foi a mais rejeitada pelos trabalhadores. Nem os aumentos salariais acima da média do mercado encantaram os profissionais. Nos últimos 5 anos, entre julho de 2019 e julho deste ano, houve mais desligamentos que admissões de motoristas de ônibus urbano. O saldo de trabalhadores ocupados na função nesse período ficou negativo em mais de 20 mil vagas. O estoque total de motoristas de ônibus urbano encolheu 7,5%. A profissão de motorista de ônibus urbano liderou o ranking das ocupações, com carteira assinada indesejadas nos últimos 5 anos, aponta o estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Para identificar as ocupações desprezadas pelos brasileiros, o economista da CNC, Fábio Bentes, autor do estudo, passou um pente fino em mais de 2.000 ocupações que constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Com base nas 231 profissões que respondem por 80% dos empregos formais, o economista identificou um grupo de 29 ocupações que são indesejadas pelos brasileiros, ou seja, um pouco mais de 10%. A função de costureira aparece 2 vezes no ranking das ocupações indesejadas, tanto na categoria de profissionais que trabalham com máquinas de confecção em série, como em máquinas de acabamento. Nos últimos 5 anos, o saldo de postos de trabalho para costureiras nesses 2 tipos de funções foi negativo. O que boa parte das profissões desejadas tem em comum é salário baixo, apesar dos aumentos registrados nos últimos anos, pouca qualificação, exceto o professor, e o uso limitado no uso de tecnologia no desempenho das funções. Muitas vezes, são ocupações ligadas a trabalhos manuais que dependem da habilidade física de quem as executa, de acordo com a pesquisa. E o desejo de emagrecer faz com que muita gente se aventure em dietas radicais
e consuma produtos que podem causar mal à saúde. A perda de peso não ocorre da noite para o dia e é importante buscar um tratamento acompanhado por um especialista da área da saúde alimentar. O excesso de alimentos como pastéis, salgados e refrigerantes contribui para o ganho de peso. Ricos em caloria e pobres em nutrientes, afetam a saúde ao longo prazo. A falta de exercício agrava esse quadro. A nutricionista Ana Paula Bernardo fala sobre os pilares do emagrecimento, erros comuns e como montar um plano alimentar eficiente. Existem vários fatores que são extremamente importantes para o emagrecimento, mas o principal dele é nós consumirmos menos calorias do que o nosso corpo gasta. Supondo que eu gasto 2.000 calorias por dia, eu tenho que consumir menos do que 2.000 para conseguir perder gordura, para conseguir emagrecer, que é o que a gente chama de déficit calórico. Um dos principais erros é, primeiro, achar que um alimento é vilão, achar que um alimento isoladamente vai te engordar, como por exemplo o pão, que a gente tem como um exemplo muito claro. As pessoas acham que o pão é o vilão, que o pão vai te fazer engordar, quando na verdade nenhum alimento sozinho ele tem esse poder nem de te engordar e nem de te emagrecer. Como elaborar um plano alimentar sustentável para perder peso? Um plano alimentar que tenham alimentos que você goste, primeiramente, que tenham alimentos que caibam no seu bolso e que seja um plano alimentar que caiba também dentro da sua rotina, para que você consiga seguir aquilo dali a longo prazo. E dicas que eu dou principalmente para esse processo de emagrecimento é: tenham paciência. O processo de emagrecimento não é um processo rápido, tá? Então não tentem pular etapas, não tentem buscar atalhos, respeitem esse processo e vivam ele intensamente. Arlete compartilha como mantém uma dieta equilibrada e a importância da orientação nutricional aliada ao exercício. Tenho um costume de deixar já tudo organizado, né? As folhas lavadas, os legumes, tudo em vasilhinhas separadas, né? A carne às vezes desfiada, que às vezes eu preciso fazer um lanchinho ali rápido, eu vou conseguir fazer e não sair da dieta. O médico Pedro Henrique fala sobre o papel do nutrólogo e do endocrinologista no emagrecimento, com foco em planos alimentares e distúrbios hormonais. A nutrologia ela entra na parte de que eu vou ajudar esse paciente a calcular o quanto de nutrientes que ele precisa ou ele não precisa, em termos de calorias também, para que ele possa emagrecer efetivamente. Perder peso de forma saudável, vamos tentar estabelecer alguns conceitos aqui importantes. Emagrecer não é perder peso. Emagrecer é perder gordura. São coisas totalmente diferentes. Eu posso ter um paciente que chega para mim que perdeu peso, mas que ao mesmo tempo ele ganhou gordura e ele então não emagreceu. Então, peso de balança não é o nosso foco. O foco é perder gordura. Ana Paula Bernardo dá dicas simples para emagrecer. Primeiramente, hidratação, tá? A gente precisa tomar a quantidade de água que o nosso corpo precisa, porque o nosso corpo ele é formado de 70% de água. A gente faz um cálculozinho básico que você vai pegar o seu peso vezes 40, que vai dar uma quantidade em ml que você precisa beber todos os dias. Segundo ponto é o exercício físico. O exercício físico vai fazer com que você gaste mais calorias e automaticamente acelere um pouco o processo de emagrecimento, tá? Além também de durante o exercício físico, a gente liberar vários hormônios que são extremamente importantes também para esse processo, para a nossa saúde como um geral. A demanda por uma alimentação saudável e prática tem crescido, levando ao aumento do consumo de alimentos naturais e congelados, que são alternativas rápidas para quem tem pouco tempo. Há quase 3 anos, Felipe Rangel e Vinícius investiram nesse segmento, atendendo a quem busca manter uma dieta equilibrada. Aqui nós atendemos muitas pessoas que estão em busca de saúde, né? Pessoas que não têm tempo de fazer suas refeições. A gente entrega aqui pacotes semanais, mensais. Então são pessoas que querem se alimentar melhor, né? Investindo não é um investimento caro, né? É um custo-benefício muito bom. Audécio tenta vencer a balança com reeducação alimentar. Se eu quero perder peso,
eu coloco um planejamento. Eu vou fazer uma dieta a partir de junho de 2025. E nesse período até lá, eu faço um planejamento alimentar, que eu vou deixar de comer algumas coisas, farinha, farofa, churrasco, cerveja e refrigerante. E nesta edição vamos conhecer a cidade de Michigan, nos Estados Unidos. Michigan é um estado americano localizado na região centro-oeste do país. O mesmo é conhecido como o Estado dos Grandes Lagos. Sua maior cidade, Detroit, é considerada a capital do automóvel, sendo um dos mais importantes polos da indústria automobilística do mundo e também é o maior produtor de ônibus e caminhões dos Estados Unidos. Outras importantes fontes de riqueza para o estado são os serviços comunitários e pessoais, a agropecuária e a extração mineral. E depois de conhecermos um pouco sobre o estado americano, vamos com uma câmera da ponte em Charlevoix. Saindo do Brasil, dos nossos estúdios IT, vamos para a América do Norte, nos Estados Unidos. E você confere agora na imagem a Ponte do Lago, no centro de Charlevoix, em Michigan. A ponte de bacia dupla folha atravessa o canal de Lago Redondo, também conhecido como Canal do Rio Pine, que conecta o Lago Michigan ao Lago Charlevoix. Ela também abre para a balsa da ilha de Beaver e outros barcos, principalmente na época de verão para passeios. E com essa vista a gente encerra esta edição. Muito obrigado pela companhia, um excelente sábado para você. Até mais!